A paz do Senhor, amém? Meu nome é Lúcio, estou aqui para trazer uma palavra, da parte de Deus para o teu coração, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu meditando na sua palavra e sentindo o coração de fazer esse vídeo. Não é uma pregação, uma mensagem prolongada, é apenas uma palavra, máximo 20 minutos ou até menos do que isso. Mas talvez você esteja querendo ouvir algo da parte de Deus e você acessou o YouTube ou as redes sociais, Facebook, WhatsApp, eu não sei, ou foi passando de pessoas para pessoas, através das redes sociais, e chegou até você, que talvez esteja aí no seu leito, enfermo, você que talvez esteja passando por momentos difíceis da tua vida, talvez você esteja desempregado, talvez você esteja desanimado, na sua vida espiritual, na sua caminhada. Talvez você tenha dito: Deus me abandonou, estou desamparado, ninguém olha para mim, eu cheguei ao ponto de tentar pensar em tirar minha própria vida. Eu quero dizer para você: não faça isso, não faça isso. Jesus te ama e quer fazer morada no teu coração, quer fazer algo, sobrenatural na tua vida. Mas é necessário que você o aceite no seu coração como seu Salvador, como seu Senhor e Deus. E você que talvez esteja afastado do Evangelho, você que antes, no passado, estava na igreja, estava orando, fazia parte dos departamentos da sua igreja, cantava no coral, nos departamentos dos jovens, da senhora, do louvor, mas encontra-se desanimado, frustrado, decepcionado, talvez com uma raiz de amargura. Alguém talvez tenha dito uma palavra para você, para o teu coração, e isso criou uma raiz de amargura, se tornou um laço para a tua vida. Talvez você esteja aí desviado do caminho do Senhor, mas eu quero dizer uma coisa para você: volte enquanto há tempo, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar quando se está perto. Isaías 55, verso 6 fala isso. É tempo de buscar o Senhor, não é tempo de ficarmos guardando mágoas, guardando rancor contra as pessoas, porque se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, que nos ofendeu, o nosso Pai Celestial também não nos perdoará. Então é necessário nós liberarmos o perdão para que o Senhor venha fazer a obra completa em nossas vidas. Então, amados, eu vou compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Você que talvez esteja aí precisando de uma palavra, desanimado, cabisbaixo, sem direção, mas nada é por coincidência, as coisas de Deus nada é por coincidência, e a palavra de Deus ela nunca volta vazia, ela sempre alcança os seus objetivos, antes ela prospera naquilo para que ela foi enviada, diz a palavra de Deus, Então, amados, eu gostaria de ler com vocês no livro do profeta Zacarias, o penúltimo livro do Antigo Testamento, Zacarias capítulo 2, e no versículo 8, Zacarias capítulo 2, no versículo 8, somente a parte B do versículo 8, que diz assim: porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Repetindo: porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, se nós analisarmos bem a Bíblia Sagrada, se nós estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o início do Novo Testamento, desde o Antigo Testamento até o início do Novo Testamento, nós encontraremos várias pessoas, que em determinado tempo, em determinada época, em determinado período, acharam graças diante do olhar de Deus. Pessoas comuns, como eu, como você, pessoas falíveis, com fraquezas, com limitações, pessoas falíveis, mas que acharam graças diante do olhar de Deus, foram agraciadas pelo olhar de Deus. Temos, por exemplo, Noé achou graças diante do olhar de Deus em meio a uma geração
que já estava se corrompendo. Abraão achou graça diante dos olhos de Deus. Davi achou graças diante dos olhos de Deus. Gideão, malhando o trigo, achou graças diante do olhar de Deus. Então são muitos homens e muitas mulheres que foram agraciados pelo olhar de Deus, pelo olhar de chama, chamaram a atenção de Deus. Então a pergunta que não quer calar, a pergunta que eu vos faço, meu amado: o que essas pessoas tinham de especial? Será que essas pessoas eram diferentes de mim e de você? Será que essas pessoas eram perfeitas? Será que essas pessoas não pecaram? Não tinham pecado? Será que essas pessoas eram pessoas ricas? Pessoas de posse? Eram pessoas de destaque na sociedade? Pessoas fisicamente belas, bonitas? Que tinham estatura social? Será que essas pessoas, foi isso que chamou a atenção do olhar de Deus nessas pessoas? Eu digo para você que não. Então o que chamou a atenção de Deus nessas pessoas? Deus viu ali corações sinceros, corações receptíveis a ouvir a voz de Deus, corações prontos a obedecer, corações sinceros, corações perfeitos. Eu disse corações perfeitos, não pessoas perfeitas, porque nós somos falhos, nós pecamos muitas vezes por pensamento, por palavras e por obras. 1 João fala, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda justiça, e o sangue de Jesus purifica todo pecado. Mas a palavra de Deus diz também que se eu disser que eu não tenho pecado, eu me torno mentiroso. Então todos nós pecamos. Evidentemente que nós não vivemos na prática do pecado, porque o profeta Isaías foi bem claro quando ele falou em sua palavra que pecado me concebeu a minha mãe. Esta carne por natureza ela é pecaminosa. Mas se nós andarmos em espírito e retidão diante do Senhor, buscando a sua face, como Paulo fala na sua palavra, na palavra de Deus, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar ligado com o Senhor, orar, ler a palavra, viver o verdadeiro evangelho. Não é simplesmente falar e não viver aquilo que fala. Nós temos que viver aquilo que nós falamos. Então o que essas pessoas viram? Que Deus viu nessas pessoas? Corações sinceros, corações receptíveis a ouvir a voz de Deus, corações prontos a obedecer. Deus viu corações sinceros, não pessoas perfeitas. Corações perfeitos, mas não pessoas perfeitas, porque nós somos pecadores, somos falhos. E essas pessoas, elas foram agraciadas pelo olhar de Deus, foram alcançadas pelos olhos de chama de fogo do Senhor. Talvez você esteja aí deitado no seu leito, numa cama, talvez enfermo, talvez você esteja aí pensativo, que está desempregado, preocupado, como é que você vai fazer para pagar a hipoteca da sua casa, as prestações da sua casa, aquele empréstimo que você fez. Talvez você esteja preocupado com o que você vai pagar a escola das crianças, as compras do mês que você precisa comprar. O seu filho já está pedindo biscoito, já está pedindo leite, um iogurte, um Danone, e você está preocupado. Isso está te trazendo um certo nervosismo, um desespero da sua parte, e você já não sabe o que fazer. Talvez você tenha dito: olha, eu tenho orado constantemente pela madrugada, pelos dias, pela manhã, no caso, à tarde, tenho meditado na palavra, tenho participado dos cultos da minha igreja, dos eventos da minha igreja, dos trabalhos da minha igreja, da oração, da consagração, das vigílias, dos montes,
e Deus não tem falado comigo. Parece assim que Deus esqueceu de mim. Você tem dito, talvez Deus tenha esquecido de você, e aí você se conta desanimado, e você colocou no seu coração: não vou mais buscar, não vou mais orar, não vou ler mais a palavra, porque o Senhor não fala comigo, o Senhor não tem falado comigo. E eu quero dizer uma coisa para você, meu amado: Deus jamais te abandonou, Deus jamais te desamparou, Jesus jamais te deixou só. Desde que você estava no ventre de sua mãe, em que você foi gerado, Deus tem tomado com sua mão, tem te guardado, tem te livrado. Deus tem visto o teu sofrimento, a tua angústia, o que você tem passado. Deus tem visto a tua dor, essa enfermidade que tem te consumido dia após dia, e você tem clamado ao Senhor pela cura, e a cura não veio. Temos que entender uma coisa, meu amado, que é tudo no tempo de Deus, não é no nosso tempo, porque o pensamento do homem é baixo, e os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Os planos, os propósitos de Deus, a nossa mente jamais alcançará e entenderá os propósitos de Deus para a nossa vida. Eu sei que no tempo certo, Deus, Ele te exaltará. No tempo certo, Deus vai te levantar. Deus vai estar com providência na tua vida, mas é preciso você crer. Você crê que Ele pode, que Ele é poderoso para isso. E você tem se desesperado, tem se lamentado, tem murmurado. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Você está querendo comer algo de melhor, dar algo de melhor para sua família, para seus filhos, e você muitas vezes não tem. Eu sei que é dolorido isso para o coração de um pai, para o coração de uma mãe, mas nós temos que confiar no Senhor. Deus jamais te desamparou em hipótese alguma. Isaías, no capítulo 49 e no versículo 15 diz: ainda que uma mãe que amamente viesse esquecer do seu filho que amamenta, ainda que essa ainda venha se esquecer do seu filho, eu, Senhor, todavia, não me esquecerei de ti. Deus jamais te esqueceu, jamais te desamparou. Deus está contigo. Se você está com vida hoje, porque Deus te guardou, você foi no supermercado, você foi na farmácia, você foi levar um currículo, você foi para a faculdade, você retornou, você foi na farmácia comprar um remédio, você foi fazer uma feirinha, você foi levar seu filho para a escola, foi pegar o seu filho na escola, e Deus te guardou todo o tempo. Deus te livrou da bala perdida, dos homens maus, dos homens sanguinários, dos homens mais intencionados. Deus te guardou todo momento. As suas mãos poderosas estavam ali, os anjos do Senhor estavam acampados ao seu redor, porque a palavra de Deus ela é bem clara, que diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que os temem, e os guarda e os livra de todo mal. Então Deus te ama, Jesus te ama. Não fique desesperado, não se entregue, não entregue aos pontos. Não saia dos caminhos do Senhor, não deixe de orar, não deixe de meditar na palavra de Deus, porque isso aqui é o alimento para a nossa alma. Assim como o nosso corpo precisa de alimento para ter saúde, para estar dispostos, nossa alma também necessita do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Precisamos meditar nessa palavra, confiar nessa palavra, porque o Senhor é galardoador daqueles que o temem. O Senhor lhe guarda e dá vitória àqueles que o buscam. Mateus 7,7, se não me engano: pedi, dá-se-vos-á, porque o que pede, recebe, o que busca, encontra. Não fique desesperado, não é o fim. Jó passou por tantas adversidades, os seus filhos morreram, perdeu os seus bens, perdeu tudo que possuía, ficou como um mendigo, com enfermidade. Ele coçava as suas chagas com um caco de telha.
E a sua mulher chegou para ele e falou bem claro: abandona esse teu Deus e morre, miserável. Você não está vendo a situação que você está vivendo, que a gente está vendo, o que Deus fez conosco. O Senhor falou: falas como uma louca, falas como uma louca. No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. Deus me deu e Ele tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Recebeste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Às vezes as lutas vêm sobre a nossa vida, os problemas surgem em nossa vida, não porque Deus quer que soframos, não porque Deus quer que tem prazer em vir te sofrer. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. As lutas, elas vêm sobre a nossa vida, as adversidades, elas vêm sobre a nossa vida, para que possamos crescer na fé, confiar no Senhor, que através das adversidades, através do sofrimento, possamos adquirir experiência diante de Deus, para que possamos também chegar a alcançar outras vidas e testificar dessa maravilha em nossa vida. Não é fácil, não vou dizer para você que é fácil, mas Deus tem te guardado, amado. Deus jamais te esqueceu, Deus jamais te desamparou. O livro de Salmo fala: não tosquenejará aquele que te guarda, não dormitará o guarda de Israel. Não tosquenejará. Deus não cochila. Deus não cochila, amado. Você que trabalha na área de segurança, eu também trabalho nessa área de segurança, e pela madrugada, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 da manhã, começa a bater o cansaço, a fadiga, e os olhos começam a ficar pesados, como se tivesse areia sobre nossos olhos. E muitas das vezes, se nós sentarmos, se você sentar, aí que ele vem mesmo o sono, aí você dá aquela cochilada, aí você se levanta todo assustado, né? Aí vem você cochila de novo, aí você é obrigado a se levantar, lavar o rosto, tomar um café para despertar o sono. Então Deus não cochila. Não tosquenejará aquele que te guarda, não dormitará o guarda de Israel. Os olhos do Senhor estão 24 horas por dia sobre a tua vida, te guardando, te livrando de todo mal. Existe aquelas câmaras de monitoramento que você vê nas lojas, nas empresas, até em igrejas nós também vemos essas instalações de câmera, e aquelas placas que dizem bem claro: sorria, você está sendo filmado. E a frase que eu digo para você é: sorria, você está sendo guardado. Guardado 24 horas por dia pelas poderosas mãos do Senhor, pelos olhos de chama e fogo do Senhor. O inimigo pode até tentar te tocar, o inimigo pode tentar tirar a tua paz, a tua alegria, a tua confiança que há em Deus. Ele tem esse direito de tentar tirar, mas jamais poderá tirar a tua alegria, o amor, a confiança que você tem em Deus. O inimigo quer te ver assim, prostrado, do jeito que você está, cabisbaixo, como um derrotado. Mas você não é um derrotado, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não entregue os pontos, meu irmão, não entregue os pontos, minha irmã. Confia no Senhor, que Ele entrará com providência. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Ao amanhecer. Ninguém vai poder te tocar, ninguém vai poder tirar o que é teu, que o Senhor te deu. Deus, Ele te ama, e Ele tem um propósito para a tua vida. Muitas das vezes plantamos também coisas em nossa vida, plantamos coisas no passado que são reflexos hoje, e nós muitas vezes queremos entender. Por isso que é necessário fazermos uma retrospectiva da nossa vida. O que plantamos no passado? Plantamos coisas boas, só colhemos, amado, aquilo que plantamos. Se você foi um crente fiel, se você foi um servo fiel, um homem de Deus, se você andou com retidão diante de Deus, diante dos homens, Deus te dará vitória, amado. Deus te dará vitória, minha irmã.
Talvez você esteja querendo passar naquele concurso público. Aquele concurso público que você quer passar. Você quer uma estabilidade na sua vida financeira. Você quer casar, não é isso? Quer casar, quer construir família. Amém. Isso é do agrado de Deus. Isso é agradável aos olhos de Deus. O matrimônio, o casamento. Você precisa de uma estabilidade profissional. Amém. O Senhor pode te dar. Não fique assim da forma que você se encontra. Essa doença que vocês têm, que você está passando, essa enfermidade, é para a glória do Senhor. A mulher do fluxo de sangue, ela exercitou sua fé. Mas antes de ela exercitar sua fé, ela tinha colocado sua fé também nos homens, na medicina terrestre. Ela tinha colocado a sua fé nos bens que ela possuía, porque ela, de uma forma ou de outra, ela tentava achar uma forma de encontrar cura para a sua enfermidade. Mas diz a palavra de Deus que ela ouviu falar de Jesus, que Jesus havia feito vários milagres nas cidades circunvizinhas, nas cidades de Jericó. Ela ouviu falar de Jesus, então brotou o desejo no seu coração, a fé no seu coração, e dizia consigo: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. A mulher, ela exercitou a sua fé. Ela não se importou com as limitações, com as adversidades, com a multidão que cercava Jesus naquele momento. Mas ela falou: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Isso é fé. Talvez você tenha tocado em Jesus de forma diferente, de uma forma diferente, e você não recebeu a cura porque você tocou de forma diferente. Aquela mulher exercitou sua fé. Diz a palavra que, dado o momento, Jesus estava ali sendo apertado pelo povo, e o povo apertando Jesus de um lado para o outro, os discípulos tentando afastar aquela multidão de perto do mestre, de perto do Senhor. E dado o momento, diz a palavra de Deus, que aquela mulher, ela parou. Jesus, aliás, diz que Jesus parou naquele momento e disse: quem me tocou? Quem me tocou? Pedro, como sempre foi uma pessoa, de palavras diretas, sempre foi ousado mesmo. Pedro falou assim: Senhor, tu dizes quem te tocou? Senhor, tu não vês, Senhor, que a multidão te aperta desde que entraste nessa cidade? O povo te aperta, te espreme, e tu dizes quem te tocou, Senhor? Em outras palavras: Senhor, por que você está falando isso, Senhor? Que alguém te tocou, se todo mundo está te tocando o tempo todo, e tu dizes quem me tocou? Jesus disse: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Houve um toque diferente. Aquela mulher, ela exercitou a sua fé no Senhor. Um toque diferente. O Senhor sentiu, saiu virtude dele, poder dele. Foi o toque da fé. Talvez você tenha tocado de forma diferente no Senhor. Toque pela fé. Toque pela fé. Toque pela fé. Toque pela fé, que Deus irá te curar. Que Deus irá entrar com providência na tua vida. Essa enfermidade, ela vai sair. Porque não podemos aceitar a enfermidade na nossa vida. Porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Isaías 53 fala isso. Toque ao Senhor, mas de uma forma diferente. Toque com fé. Não duvide do que Ele pode fazer na tua vida. Ele pode curar essa enfermidade que você está enfrentando, que aos olhos dos homens é impossível, que aos olhos dos homens vai ser necessária uma cirurgia, vai ser necessário você fazer uma cirurgia de risco, talvez. Isso tem te trazido desespero. Talvez você tenha filhos pequenos e fala: meu Deus, será que
pode me levar, eu venha a falecer, a morrer nessa mesa de cirurgia. Isso tem trazido medo para você, angústia no teu coração. Mas eu digo para você, não se desespere. A mulher do fluxo de sangue, ela não se desesperou. Olha, amado, que ela perdia sangue direto. Ela perdia muito sangue. Ela tinha uma hemorragia de sangue, uma hemorragia que consumia dia por dia. Uma mulher com até 60 quilos, ela consegue ter até 450 ml de sangue por dia. Ela consegue ter no seu corpo até 60 quilos, 450, 460, né? Aliás, 4,8 litros de sangue no seu corpo. Um homem forte, né? Até os seus 90 quilos, 1,80 m, ele pode ter até 7,2 litros de sangue no corpo. Agora imagine essa mulher perdendo sangue dia por dia. A mulher no seu período fértil de menstruação, ela perde sangue 3 dias, varia, tem mulher que fica 4 dias, uma semana. Mas essa mulher foram 12 anos de angústia, 12 anos de sofrimento, 12 anos sendo humilhada pela sociedade, sendo descartada, sendo uma mulher mal vista e amaldiçoada aos olhos dos judeus da época. Mas ela, em hipótese alguma, amados, ela se desesperou, ela perdeu a confiança, em hipótese alguma. Foram 12 anos de vida daquela mulher, de sofrimento, perdendo sangue. É muito sangue, amado, é muita coisa. E aquela mulher já estava fraca, desfalecendo, sabe, mirrando, ficou toda mirradinha, porque já não tinha força, anêmica. Você perde sangue, você fica anêmico. Mas ela tocou diferente, e ela foi curada. E diz a palavra, diz que aquela mulher se prostrou diante do chão e disse: Senhor, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Jesus. Ah, Jesus, me perdoa, Senhor. Fui eu que te tocou, Senhor. Fui eu que te tocou, Senhor. Eu que estava enferma, Senhor. Estava muito doente. E ouvi falar dos milagres, das proezas, das maravilhas que tu fizera nas cidades circunvizinhas, nas cidades vizinhas de Jericó. E botou a fé no meu coração, desejo, e disse que, e pus no meu coração que o Senhor seria a solução para o meu problema, a cura para a minha enfermidade. E eu disse: se tão somente eu tocar nas tuas vestes, sararei. E assim eu fiz, Senhor, me perdoa. Jesus em nenhum momento a repudiou. Jesus em nenhum momento a julgou, a condenou, disse: mulher, você é louca, mulher. Você não sabe que na lei dos judeus, nas leis, fala que a mulher em período de menstruação, mulher com fluxo de sangue, ela não pode tocar em ninguém, porque torna essa pessoa imunda. Você não sabe? Jesus não a condenou, Jesus não a julgou, mas Jesus disse: filha, é palavra muito forte. Filho é intimidade, filho é íntimo. Jesus falou: filha, a tua fé te curou. Vai, a tua fé te curou. A tua fé te salvou, te curou. Vai em paz. E ela foi curada dessa enfermidade. Então, meu amado, essa palavra que eu deixo para você, que você venha confiar no Senhor. Jesus jamais, em hipótese alguma, te abandonou, te desamparou, te deixou só. Aos olhos humanos, aos nossos olhos, talvez nós venhamos dizer: o Senhor me abandonou, nada acontece para mim. Amados, confia no Senhor, que hoje Deus está entrando providência na tua vida. Que Deus abençoe teu coração, que Deus abençoe a tua vida, que essa palavra venha trazer um alento, que a sua fé venha ser reanimada, reavivada no Senhor. Não são minhas palavras, porque de mim não pode sair nada de bom, do homem natural não pode sair de nada, mas do Senhor, do Espírito de Deus. Que Deus abençoe o teu coração, que Deus abençoe a tua vida, o teu lar, a tua família. Que Deus abençoe o teu coração, e que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo possa estar sobre a tua vida hoje e para todo sempre. A paz do Senhor. Amém.